Imagine que o caos está prestes a começar. O telefone toca, alguém te confronta, uma notícia ruim chega e, em poucos segundos, tudo dentro de você entra em erupção. O coração acelera, o pensamento dispara e parece que perdeu o controle. Mas há pessoas que, mesmo diante do mesmo caos, permanecem serenas, não porque sentem menos, mas porque aprenderam a não serem reféns das próprias emoções. Enquanto o mundo reage, elas escolhem responder. Enquanto os outros se perdem no desespero, elas mantêm o olhar firme e o pensamento claro. Qual é o segredo dessas pessoas? Não é ausência de medo, é domínio. Domínio do corpo, da mente, das reações. Um poder que não nasce do acaso, mas da prática silenciosa de quem decide não ser levado pela tempestade. Este vídeo é um convite a isso. Aprender a manter o controle quando tudo parece desabar. A ser firme sem ser frio, calmo sem ser passivo e determinado sem perder a paz. São 6 lições estoicas para desenvolver o que poucos. Tenha o controle mental sob pressão. Fique até o final, porque ao entender cada uma delas, você não apenas aprenderá a reagir melhor, mas descobrirá que o verdadeiro poder nunca esteve no que acontece ao seu redor, e sim no que acontece dentro de você. Vamos começar. 1. Controle o corpo e a mente obedecerá. Falar sobre manter a calma sob pressão é, antes de tudo, falar sobre presença. A mente pode ser treinada para o silêncio, mas é o corpo quem decide se esse silêncio será possível. Quando você perde o controle físico, quando o coração acelera, a respiração encurta e os músculos se enrijecem, a mente se torna refém. Por isso, o primeiro passo para ter controle mental não começa no pensamento, mas na carne, no ritmo, no corpo que abriga a alma. Os estoicos sabiam disso. Antes de buscar respostas filosóficas, eles observavam a si mesmos como quem observa um rio. Sabiam que a correnteza não pode ser parada pela força, apenas compreendida. Quando o corpo se agita, ele anuncia o que a mente ainda não percebeu. O tremor nas mãos, o calor no rosto, o peso no peito. Tudo isso é linguagem. A questão é, você tem escutado o que o seu corpo tenta dizer? Epicteto afirmava que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos das reações. E é no corpo que essa escravidão se manifesta primeiro. Ele é o reflexo mais imediato das emoções. A raiva tensiona, o medo retrai, a ansiedade acelera. A mente é apenas a tradução posterior dessas sensações. Por isso, quando você tenta pensar com calma, mas o corpo ainda está em guerra, nada parece funcionar. O corpo e a mente são parceiros, e um não encontra paz se o outro está em desordem. Sêneca costumava escrever sobre a importância do ritmo. Dizia que o sábio anda devagar mesmo quando o mundo corre. Há sabedoria nesse gesto simples. O corpo calmo envia à mente a mensagem de que não há perigo, de que é seguro observar antes de agir. A cada respiração consciente, você redefine o compasso do próprio destino. É como se dissesse ao caos: você pode gritar, mas eu escolho ouvir o silêncio. Da próxima vez que algo te tirar do eixo, não lute para pensar diferente. Comece sentindo. Note o corpo antes da mente. Onde está a atenção? Nos ombros, no peito, nas mãos? Relaxe levemente essa parte. Permita que o ar entre e saia como se lavasse o excesso. Não é uma técnica, é uma forma de voltar para casa. Essa reconexão física é o primeiro ato de domínio. E quando o corpo se aquieta, o pensamento se organiza sozinho. Dominar o corpo não é suprimir as emoções, mas criar espaço para que elas passem sem te arrastar. É estar no centro da tempestade sem ser levado pelo vento. Quando você conquista essa presença, descobre algo poderoso. A calma não é ausência de movimento, é controle sobre ele. 2. A força do silêncio interno. Há um instante sutil entre o que acontece e o que você faz diante do que acontece. Esse intervalo quase invisível é o lugar onde mora a liberdade. A maioria das pessoas não o percebe. Elas reagem. São conduzidas por impulsos, palavras impensadas, respostas apressadas. Mas quem busca o controle mental precisa aprender a reconhecer esse espaço. É ali que você deixa de ser prisioneiro dos acontecimentos
e se torna autor das próprias ações. A vida cotidiana é um teste constante dessa sabedoria. Alguém te provoca, um plano falha, uma notícia chega e a mente reage antes mesmo que a razão desperte. A emoção toma o volante e você só percebe depois, quando a poeira já levantou e a calma foi perdida. É assim que muitos vivem, reféns daquilo que sentem, confundindo impulso com autenticidade. Marco Aurélio, em seus escritos, costumava lembrar-se de uma verdade simples: entre a dor e a reação existe a escolha. O estoico sabia que a grandeza não está em não sentir, mas em decidir o que fazer com o que se sente. O impulso é natural, mas o domínio é uma construção. E essa construção exige presença, aquela mesma presença que começa no corpo, como vimos antes, e agora se estende à mente. A reatividade é o fogo que queima rápido e consome tudo em volta. A decisão é o fogo controlado, aquele que aquece, ilumina e transforma. Quem reage, vive em resposta ao mundo. Quem decide age em coerência consigo mesmo. A diferença entre um e outro está em um segundo de consciência. Quando sentir a raiva subir, não lute contra ela. Observe. Quando alguém disser algo que te fere, não. Corra para se defender. Respire. Quando as coisas saírem do plano, não tente recuperar o controle de imediato. Espere um instante. Essa pausa é a arma invisível dos sábios. É o momento em que o caos se revela e você escolhe não se tornar parte dele. Agir com decisão é como mirar com um arco. O impulso quer soltar a flecha às pressas, mas o arqueiro paciente ajusta o foco, sente o peso, observa o vento. Ele não perde tempo, ele o utiliza. Assim, também é na vida. A decisão não é lentidão, é precisão. Cada palavra medida, cada gesto ponderado é um ato de domínio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Ele sabia que a batalha era interna. Quando dizia que a melhor vingança é não se parecer com o ofensor, ele falava de serenidade. Reagir é se tornar reflexo do outro. Decidir é permanecer espelho de si. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece, e não precisa. O poder está em como responde. E quanto mais consciente se torna, mais percebe que o controle mental não é rigidez, mas flexibilidade. É o bambu que se curva sem quebrar. Se essa lição fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje escolho agir, não reagir. 3. Faça da dor o combustível da sua superação. Toda vez que algo te desafia, há duas forças lutando dentro de você. Uma quer desistir, se esconder, recuar. A outra quer entender, crescer, resistir. É nessa encruzilhada que a verdadeira força nasce, não na ausência de dor, mas na forma como você escolhe usá-la. A dificuldade não é o fim do caminho, ela é o chão que fortalece seus passos. Quando as coisas não saem como planejado, a mente tende a se contrair. Surge a frustração, a raiva, o medo. Você sente que perdeu o controle, que algo te foi tirado. Mas talvez o que te foi dado, e você ainda não percebeu, é uma oportunidade disfarçada de obstáculo. Cada situação difícil é um espelho que mostra o quanto você ainda pode evoluir. Sêneca, o mais poético dos estoicos, escreveu que o fogo prova o ouro, assim como a adversidade prova o homem. Ele compreendia que o desconforto não é um inimigo, mas um mestre severo. O que te desafia não veio para te destruir, veio para te lapidar. O problema é que quando a dor chega, quase ninguém tem paciência para escutar o que ela está tentando ensinar. É fácil permanecer calmo quando tudo dá certo. Difícil é respirar fundo quando o mundo parece contra você. Mas é exatamente aí que o estoico encontra sentido. Ele não pergunta, por que isso aconteceu comigo? E sim, como posso usar isso a meu favor? Essa mudança de pergunta é o ponto de virada. Ela transforma vítima em autor, peso em propósito, caos em crescimento. Observe a natureza. A árvore que enfrenta o vento mais forte cria raízes mais profundas. Assim também é com você. Cada dificuldade é uma chance de enraizar mais fundo na sua própria força. A dor, quando compreendida, deixa de ser punição e se torna combustível. O sofrimento,
Sem propósito paralisa. O sofrimento com consciência transforma. Quando algo der errado hoje, e inevitavelmente dará, respire. Não pergunte por que comigo, mas para quê. O porquê te prende ao passado. O para quê te conduz ao futuro. Use o erro como mapa, não como prisão. Toda frustração contém uma direção, e toda perda, um chamado. Sêneca acreditava que nada é realmente ruim se usado corretamente. A adversidade é um convite para o amadurecimento. A dor é apenas a linguagem da transformação. E quem entende isso descobre que não existe fracasso quando há aprendizado. 4. Treine sua mente antes que o caos chegue. A calma verdadeira não nasce no meio da tempestade. Ela é construída antes que as nuvens se formem. A mente que espera o caos para aprender a se controlar sempre chega atrasada. É por isso que tantos se perdem diante das crises, porque tentam ser fortes apenas quando o chão já começou a ceder. A serenidade é um treinamento silencioso, feito nos dias comuns, nos momentos em que tudo parece estável. É ali que você se fortalece sem perceber. O estoico não busca o controle quando a vida desaba. Ele o cultiva quando o sol ainda brilha. Cada pensamento que você escolhe, cada pequena irritação que você domina, cada palavra que decide não dizer, tudo isso é ensaio. É o modo como você prepara o terreno interno para que, quando o caos chegar, ele encontre raízes firmes demais para serem arrancadas. Epicteto dizia que as circunstâncias não moldam o homem, apenas o revelam. A crise não te transforma, apenas mostra o quanto você estava preparado. O autocontrole não é um dom, é uma prática. Assim como um guerreiro não afia sua espada no campo de batalha, você também não deve esperar o pior momento para exercitar a calma. Ela deve ser cultivada antes, nos detalhes, nas pequenas contrariedades do dia. Observe sua rotina. Quantas vezes você se irrita com atrasos, com o trânsito, com pessoas que não agem como você gostaria? Cada um desses momentos é uma chance de treino. Em vez de lutar contra a impaciência, perceba-a, respire e aceite a situação como parte da realidade, não como uma afronta pessoal. Essa simples mudança de olhar é o que faz a diferença quando a verdadeira tempestade chegar. A mente preparada não se abala porque já compreendeu uma verdade essencial. O controle não está nos fatos, mas na forma como você os interpreta. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas se dentro de você há estrutura, a ventania apenas passa. E quando ela passa, você percebe que sobreviveu não porque o vento foi fraco, mas porque suas raízes estavam fundadas em convicção. Nos dias tranquilos, exercite a presença. Escolha deliberadamente fazer as coisas com calma, comer devagar, andar consciente, respirar fundo. São gestos simples, quase invisíveis, mas que criam musculatura mental. Quando o caos vier, sua mente reconhecerá esse estado de serenidade e saberá voltar para ele. Epicteto ensinava que devemos viver de modo a não sermos surpreendidos pelos infortúnios, e isso não significa esperar o pior, mas estar prontos para o que vier. A preparação mental é a arte de fortalecer-se sem endurecer, de aceitar o imprevisível sem se entregar a ele. Se essa lição te inspirou, escreva nos comentários. Hoje escolho me preparar em tempos de calma. 5. Respire profundo e retome o comando. Quando tudo parece desabar, a mente procura saídas, mas o corpo só quer sobreviver. O coração acelera, os músculos se enrijecem, a respiração some. Você sente como se estivesse sendo engolido pela própria urgência. É nesses instantes que o mundo parece mais alto e você menor. Mas há um segredo antigo, simples e esquecido. Respirar é lembrar-se de que ainda há escolha. A respiração é o fio invisível que liga o corpo à mente. Quando ela se perde, tudo se desorganiza. Quando ela se estabiliza, tudo se alinha novamente. Dominar a respiração é, em essência, recuperar o comando do próprio estado interno. O caos pode continuar acontecendo lá fora, mas dentro, o ritmo volta a ser seu. Marco Aurélio, em suas meditações, registrava um hábito. Antes de enfrentar qualquer decisão difícil, ele fazia silêncio e respirava profundamente. Não era um ritual místico,
era clareza. Ele entendia que nenhuma mente agitada pode pensar com sabedoria. O ar que entra e sai do corpo é o mesmo que limpa os excessos do pensamento. Respirar é uma forma de pensar, com o corpo. Quando a raiva te domina, o que você mais quer é falar. Quando o medo aparece, o que você mais quer é fugir. Quando a ansiedade chega, o que você mais quer é resolver. Mas em todos esses casos, o mais sábio é fazer o oposto. Ficar. Ficar no momento, respirar e permitir que o corpo volte a um ritmo humano. Porque o impulso é sempre rápido, mas a sabedoria é lenta. A respiração consciente é o seu retorno ao centro. Não é uma técnica para ficar zen, mas uma ferramenta de força. Inspire devagar, como quem recolhe o que estava espalhado. Segure o ar por um breve instante, como quem recupera o controle. E expire lentamente, como quem decide soltar o que não pode mudar. Esse gesto simples é o lembrete de que o domínio não está em conter o mundo, está em conter-se. O caos só te derruba quando você esquece que pode parar. A pausa, quando feita com intenção, é um ato de poder. Respirar profundamente em meio ao caos é como erguer um escudo invisível. Nada entra sem a sua permissão, e aos poucos você percebe que o controle não se perde, apenas se afasta por alguns segundos, esperando que você volte a buscá-lo. Marco Aurélio dizia que a alma se torna da cor dos pensamentos que abriga. Respirar é o modo mais simples de mudar essa cor. Cada respiração é uma escolha, entre reagir ou responder, entre o desespero e a clareza. Quando sentir que o mundo te puxa para fora de si, feche os olhos e volte para o ritmo do ar. Ele é o lembrete mais antigo de que o essencial ainda está sob seu domínio. 6. O poder de decidir com calma. A verdadeira força não está em ser rápido, nem em ser lento. Está em saber o momento exato de agir e o momento exato de esperar. A calma sem ação se torna inércia. A decisão sem calma se transforma em impulsividade. O equilíbrio entre as duas é o estado do sábio, aquele que age com firmeza, mas sem perder a serenidade. Em tempos de pressão, muitos confundem tranquilidade com fraqueza. Acham que ser calmo é ser passivo, que não reagir é aceitar a derrota. Mas o estoico sabe que a calma é a base da ação lúcida. Ela não impede o movimento, apenas o direciona. Um rio calmo não é um rio sem correnteza, é um rio que flui com propósito. Assim também deve ser a mente, firme, constante, consciente do caminho. Sêneca dizia que a pressa é a maior inimiga da razão, e ele tinha razão. A mente agitada é como uma lâmina trêmula, corta o ar, mas não acerta o alvo. A decisão verdadeira nasce do silêncio, e o silêncio nasce do domínio. Antes de agir, o sábio pausa, não por medo, mas por clareza. Ele observa o cenário, pesa as consequências e então se move com precisão. É por isso que, quando o faz, parece inevitável, como se tudo já estivesse decidido antes mesmo do gesto. Ser calmo e decisivo é entender que o poder não está em se apressar, mas em se alinhar. Quando você age em desespero, o mundo dita o ritmo. Quando age com presença, é você quem dita o compasso. A diferença é sutil, mas muda tudo. A calma prepara, a decisão realiza. Um sem o outro é desequilíbrio. Pense em um marinheiro diante da tempestade. Se ele se desespera, perde o leme. Se hesita demais, o barco vira. Ele precisa da serenidade para enxergar o que o pânico esconderia e da coragem para agir no momento exato. Assim, também é a vida. Exige que você sinta o vento, mas mantenha o rumo. Quando o caos vier, não se apresse em decidir. Respire, observe, compreenda. Então haja com firmeza, sem deixar que a dúvida se transforme em paralisia. A calma te dá clareza, a decisão, direção. Juntas, elas formam o que os estoicos chamavam de virtude, o equilíbrio entre razão e ação, entre emoção e sabedoria. Sêneca acreditava que o sábio não é o que evita o conflito, mas o que o atravessa com propósito. Ele se mantém calmo porque conhece seu poder e age porque entende sua responsabilidade. Ser calmo e decisivo ao mesmo tempo é, portanto, o ápice do domínio. É agir sem perder a paz. Se essa reflexão ressoou em você,
Escreva nos comentários: hoje escolho agir com serenidade. E assim, chegamos ao fim desta jornada. 6 passos, 6 práticas, 6 olhares estoicos sobre o controle mental. Que cada lição te lembre de que o domínio começa dentro e que a calma não é ausência de emoção, mas presença de consciência. Antes de ir, lembre-se, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Que você siga em frente com o coração tranquilo, a mente firme e o olhar sereno, porque quem domina a si mesmo, domina qualquer tempestade. Obrigado por assistir. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.